Podcast. Continuando, na verdade, sobre a questão do emagrecimento feminino, dos 30 anos, aí continuando, né? O corte dos 30, que a gente começou a falar sobre isso e acabou indo nessa parte aí, né? Da dependência química, que meio que associou o assunto. Muitas mulheres, elas recorrem apenas às dietas restritivas, né? Horas de esteira. Por que essa estratégia costuma falhar, né, ao longo do prazo, assim? Né? Pergunta inteligente. Essa é forte, essa. Vamos lá. Vou até me posicionar pra responder melhor. Não, capaz, vamos lá, você é o profissional aí, cara. Eu acho assim, as questões técnicas que você falou, né, elas são muito importantes mesmo. Mas assim, se a gente fosse resumir, né, o que eu falei agora pra você, pra quem tá nos assistindo, pras pessoas, pras mulheres que querem perder peso e tal. Eu mencionei aqui, essa pergunta que eu falei aqui, é isso que eu quis dizer. Não é só a atividade física. Não. O que, assim, de uma maneira mais clara, assim, para as pessoas entenderem. Mais claro, para eles entenderem. Vamos lá. Eu sei que eu sou prolixo nas respostas, mas eu vou tentar ser o mais simples possível. Gordura não sai do corpo pelo suor. Maravilha. Tá vendo? É isso que eu queria ouvir de você. Gordura sai do corpo pelo pulmão. A gente sabe que o órgão que elimina gordura são os pulmões. Tudo que existe de estrutura no mundo, inclusive essa mesa e até mesmo a gordura, é feito de carbono. Nós vamos respirar oxigênio e liberar dióxido de carbono. Nós não liberamos monóxido de carbono, mas o corpo libera dióxido de carbono. Correto. Esse carbono é a última molécula que sobrou da gordura ou da glicose, que foi oxidada até o fim, e esse dióxido de carbono não pode ficar no organismo e ele é liberado para a atmosfera através da nossa respiração. Então, como que a pessoa consegue atingir o objetivo dela? De emagrecimento? Emagrecimento. Assim, eu tô falando que assim, no caso, tá falando sobre a mulher aqui. Uhum. Não basta apenas ela ficar na esteira, correndo. Você falou agora de pouco isso, esclareceu claramente pra gente isso. Mas assim, isso deve ser feito, né? Se ela tiver uma importância de gordura mais em tecidos periféricos, como perna, braços, costas, o cardio ajuda a resolver. Mas a gordura mais problemática e traz mais encrenca para a pessoa é a gordura visceral. E essa gordura visceral, que é a famosa barriguinha, ela tem um índice de melhora, ela tem uma resposta de catabolização, de oxidação com musculação. E como que ela elimina isso? Vamos lá, ela precisa ter um treino de musculação que consiga levar a frequência cardíaca dela. Legal. Agora sim. Que aumente a frequência cardíaca, aumenta a frequência respiratória, calor, tugor e rugor. Quando a pessoa, ela fica, para resumir, o que você tem que ter de característica dentro de um treino? Aumento da frequência respiratória. Lembra que eu falei que quando a gente consegue liberar catecolaminas de verdade, que são adrenalina e noradrenalina, essas catecolaminas vão ser recebidas por receptores beta-adrenérgicos tipo 1 e aumentar a frequência cardíaca. Ou seja, se ela está aumentando a frequência cardíaca, então está sendo liberadas catecolaminas. Então, assim, eu entendi. Agora conseguimos esclarecer, né? Uhum. Na verdade, não é só ela fazer essa atividade, ela tem que fazer um conjunto de atividade. Exatamente. Dentro dos treinos, da minha metodologia, eu faço o que a gente chama de treino combinado. Existe treino concorrente e treino combinado. O que eu faço? Eu faço uma combinação de treinamento de força com cardio. Legal. Aí eu consigo atender as duas importâncias, tanto a oxidação de gordura periférica como a oxidação de gordura, apesar que todas vão ser usadas ao mesmo tempo. Porque é enfatizar a oxidação de certas gorduras. Por exemplo, tecido adiposo, abdominal, ela é oxidada de uma maneira mais importante com musculação. Essa é a importância de ter um profissional. Exatamente, mas veja bem, a pessoa pode estar numa sala de musculação, vamos supor que ela faça 4 séries de 15, 4 séries de 12, que é o clássico. Se ela faz uma série de 15 e descansa 1 minuto, como que isso vai aumentar a frequência respiratória e cardíaca dela de uma maneira importante que libera catecolaminas e ativa a lipase hormônio sensível para oxidar essa gordura? Então, ela não pode se focar em fazer uma coisa só. Ela precisa fazer mais uma bateria de atividades, né? Pelo que eu entendi aí, para atingir os objetivos que você acabou de falar aí. Exatamente. Para liberar substâncias que você acabou de falar aí. Exatamente. É isso? Na verdade, a musculação ela vai ter ferramentas que vai estimular. E essas ferramentas levam a estímulos que
pode causar, há uma possibilidade de causar adaptações. E essas adaptações podem levar essa pessoa a uma possibilidade de emagrecimento efetivo. Nós falamos agora sobre mitos do cardio. Olha só essa aqui legal, ó. Treino e força. Qual o papel da musculação? Treino, força. Não apenas na estética, mas na saúde metabólica da mulher, né, nessa faixa etária. Esse cara é inteligente. Lembra que eu falei pra você que ganhar massa muscular... Você falou agora isso. Ganhar massa muscular não leva a pessoa a emagrecer por causa do aumento do metabolismo basal? Desculpe, meus colegas. É lógico que eu vou ser... Como chamava aquele mágico que... Mr. M, que revelava o truque, mas depois ele fazia outro. Né? Então eu vou falar pra você. É lógico que eu falei... Alguns profissionais, colegas meus de profissão, tá falando, mas como? Eu sempre sempre ouvi falar que tem que se ganhar massa muscular para levar o metabolismo basal e que isso ia levar ao emagrecimento. Eu sempre falei para minhas alunas que elas deveriam ganhar massa muscular porque iria aumentar o metabolismo basal e isso ia levar ao emagrecimento. A gente foi enganado. Não é ganhar massa muscular para levar seu metabolismo basal que vai levar você ao emagrecimento efetivo. Na verdade, para você construir 1 kg de massa muscular, você vai ter que oxidar tanta gordura e tanta glicose para construir. Se você conseguiu construir 1 kg de massa muscular, você teve que oxidar muita gordura e queimar muita glicose, e agora tendo mais músculo, você consegue acumular mais glicogênio muscular. E se você desenvolver um músculo com característica de oxidação, que são as musculaturas vermelhas, que tem mais mitocôndria, mais oxigênio e mais sangue, aí você acertou em cheio. Porque eu posso levar uma pessoa a ganhar massa muscular, mas com uma característica de massa muscular branca, que é um músculo que ele tem muita força, mas pouca capacidade de oxidação. Ou seja, se a pessoa focar só na questão estética, ela pode estar se prejudicando. Pode. Que eu falei que agora, essa pergunta. Inclusive, tem pessoas que entram na sala de musculação com o objetivo de emagrecer e ao subir na balança ganharam peso. Porque músculo pesa mais que gordura. Nossa, que legal. Bom saber. Se você for no açougue agora pedir 1 kg de músculo, vem uma porção pequena. Sim. Se você pedir 1 kg de gordura, é uma porção muito maior. Com certeza. Acontece que essa quantidade maior de gordura vai levar à deformidade anatômica, o que leva a um prejuízo na autoestima da pessoa. Tem mulheres que elas com 30, 35 anos, que agora nesse período de férias, elas estão apavoradas porque vão ter que tirar a camisa na praia. Não sabe se coloca maiô, se coloca a saída de praia, e acabam não aproveitando o melhor de uma viagem, porque elas têm complexidade com o capital estético delas. O próprio corpo ali, né? Tem... Né? É tipo assim, então... Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas... Respondeu. Mas o que fala aí é realmente ganhar massa muscular não vai te emagrecer pelo aumento do metabolismo basal, mas para você ter construído aquele 1 kg de músculo, olha que para ganhar 1 kg de músculo, o Cavazzani pode falar com propriedade, para você ganhar 1 kg de músculo, cara, você tem que colocar sangue no treino. Você ganhar 1 kg em 1 ano, mas se você construir 1 kg, 2 kg de massa muscular em 1 ano, você oxidou muita gordura para construir. Não que aquele 1 kg de músculo vai aumentar seu metabolismo basal. Olha que legal, né, cara? Quanta informação, né? E às vezes as pessoas elas enxergam de outra forma, né? A mídia, as redes sociais, elas promovem muito isso, né? A estética e não sei o que e tal, né? Pessoas correrem enroladas em saco plástico para emagrecer. E o que elas conseguem o máximo fazer é eliminar magnésio, potássio, sódio. E elas acabam prejudicando ainda mais. Eu não vou falar o nome da empresa, que isso é antiético, mas tem empresas que colocam cartazes enormes na porta da cidade falando emagreceu 20, 60, 40 quilos em 2 meses. Você acha que aquela pessoa que estudou gordura? Rapaz, quando eu vejo isso, eu vejo muito isso daí em rede social. Isso é um crime, cara. Em rede social fala, mas é impossível. Essa pessoa não perdeu quase nada de gordura. Sabe o que ela perdeu? Massa muscular. O músculo pesa demais. Quando você coloca uma pessoa numa condição de perca de peso extrema nesse pouco tempo, cara, a gente entende um pouco de fisiologia bioquímica. Você sabe muito bem que ali não saiu quase nada de gordura. Aquilo é músculo. Só que uma pessoa sem músculo, ela perde mobilidade, ela perde capacidade de desinflamar o corpo dela. Ela perde densidade óssea, porque o músculo garante densidade óssea. O que você fez com aquela pessoa, nada mais ou nada menos, é acabar com a qualidade de vida que aquela pessoa poderia ter. Então, infelizmente, eu gostaria muito que pessoas que são cometidas de obesidade, que é uma doença que leva a pessoa à morte, e a maioria das pessoas estão morrendo por causa de doenças desencadeadas pela obesidade, cara, tivesse uma solução assim rápida. Cara, mas não tem. Eu vejo que você é um profissional bem transparente.
Por tudo que você falou aí, tô perdendo medo. Você revelou os truques do Mr. M aí, né? O Mr. M de educação física aí. Então, né? vamos fazer. Quer emagrecer uma mulher, quer emagrecer um homem? Vamos fazer ganhar massa muscular, mas não vá falar para aquele seu aluno que ele tá emagrecendo porque ele aumentou o metabolismo basal. Vamos ser mais assertivos. Hoje o Google tá aí, vocês podem dar o Google, que eu tô falando é verdade. Para construir aquele 1 quilo foi oxidado muita gordura, muita glicose. E aquela pessoa teve que aprender a comer direito. Ela teve que entender sobre um pouco de nutrição, procurar um profissional que ajudasse ela. Então é multifatorial. Às vezes a pessoa não consegue parar de comer porque ela tem compulsão, surto alimentar, e ela não entende que ela tem dependência química alimentar. Então, se ela é dependente de química alimentar, ela não pode ser tratada só com dieta e só com treinamento. Ela precisa passar no psicólogo. Porque aquele psicólogo vai, ou até mesmo ela buscar uma internação onde uma equipe multifatorial e integrada, que a gente chama de interdisciplinar, consiga tratar aquela pessoa. Então entra psicólogo, entra profissional de educação física, entra nutricionista, entra farmacologia. Olha só, essa próxima aqui que a gente vai seguir aqui, olha só que legal. Né? Voltando nesse tema, né? Neuroeducação física. A gente começou lá, né? E veio voltando ainda. Eu falei pra você que a gente ia continuar ainda aqui. Olha só que legal, ó. Olha aqui analogia interessante. Cérebro versus músculo. Você falou agora de pouco aí. Como o nosso sistema nervoso influencia e queima gordura e o ganho de massa. Perfeito. Cérebro versus músculo. Como que o cérebro influencia no ganho de massa muscular? A gente tem uma realidade no nosso sistema cognitivo e corpóreo que chama via aferente e via ascendente. É uma comunicação entre o corpo e o sistema nervoso central. No músculo existe 2 fibras muito importantes, chama fibra do fuso e OTG. Essas fibras se comunicam com o sistema nervoso central. Quando a gente tem uma tensão e uma contração e extensão de maneira exacerbada por um tempo adequado, essas fibras informam o sistema nervoso central que o músculo está trabalhando de maneira forte. E todo músculo trabalhando de maneira forte precisa de oxigênio e nutrientes. Não tem como o músculo se contrair sem oxigênio e nutriente. Como que vai chegar oxigênio e nutriente para esse músculo? Através do sangue. Como que o sangue chega no músculo? Através da frequência cardíaca aumentada. Como que essa frequência cardíaca aumenta? Através das catecolaminas, adrenalina e noradrenalina. Certo. O sistema nervoso central libera um neurotransmissor como adrenalina, que aumenta a frequência cardíaca. Essa frequência cardíaca aumentada leva sangue para esse músculo que está trabalhando, e agora tem mais oxigênio, mais nutriente para a gente fugir daquele predador ou para a gente abater aquela casca que a gente está precisando para se alimentar. O organismo não sabe se a gente está na era Neandertal ou se a gente está correndo numa esteira. Olha só que interessante. Ou fazendo musculação. E aí o músculo informa o sistema nervoso central que ele precisa de mais aporte sanguíneo com oxigênio, e o sistema nervoso central responde com neurotransmissores. E aí, se caso isso se permanecer de maneira adequada para o objetivo dessa pessoa durante um período de treinamento guiado de maneira científica e adequada, há uma grande possibilidade dessa pessoa ganhar massa muscular e oxidar gordura através desse mecanismo neuromuscular. E esse é o diferencial da neuroeducação física. O principal papel da neuroeducação física é atender pessoas que tenham deficiência neuroquímica ou divergência intelectual. Sim. Então, se de repente você tiver por exemplo, vamos dizer que na minha academia, no meu estúdio que eu trabalho, eu tenho um profissional que está adaptado a atender pessoa com deficiência neuroquímica que leva ela a ter um prejuízo comportamental com característica de depressão. A sua mulher agora tem depressão e obesidade. E o médico fala, se ela continuar assim, ela não dura mais 5 anos. Ela precisa procurar uma atividade física. Aí você leva ela... É que eu trabalho com estúdio, né? Já tive academia, um produto que funcionou por um bom tempo. Não tenho o que falar. Mas acredito, pela minha cognição, que hoje o estúdio é a melhor ferramenta da educação física para resolver certos problemas. A maioria dos problemas, vamos dizer assim. Não todos, mas a maioria. Mas vamos dizer que sua mulher é cometida de depressão. E ela é depressiva, ela começa a ficar em casa, comer mais, desenvolver obesidade, está com risco de infarto, acidente vascular cerebral elevadíssimo. O médico fala, ela precisa fazer atividade física. Aí você passa na porta de uma academia, não de um estúdio, está escrito lá, academia, atividades físicas programadas. De repente você olha do lado, tem um estúdio escrito Estúdio de Educação Física especializado em depressão.
Lá tem um profissional que entende de divergência intelectual, de desequilíbrio neuroquímico que leva a pessoa a ter depressão, ansiedade, mas você sabe que você vai colocar a sua esposa na mão de um profissional que está adaptado, está treinado para trabalhar com a depressão dela. Ali, a sua mulher, se ela vai numa academia, há uma possibilidade dela ir e não querer voltar nunca mais. Mas, de repente, se ela cair num estúdio que tem um profissional que está adaptado para trabalhar com pessoa depressiva, aquele processo, que é um processo, tudo é um processo, vai começar a trabalhar para que ela seja familiarizada, para ela consiga se socializar, ou para que ela consiga se adaptar a uma realidade de treinamento, tanto em tempo de trabalho, combinação de atividade física, maneira de se falar, maneira de olhar, onde aquela pessoa, de repente, naquela oportunidade de ser atendida por um profissional que está adequado, ela começa a aderir à atividade física. E aí, depois de 6 meses aderindo à atividade física, aquilo que era esforço se torna hábito, e todo hábito pode levar ela à excelência e à cura da obesidade. Legal. Esse é mais um diferencial, então. Exatamente. Eu atendi uma pessoa, atendo, na verdade, ela é autista. Você sabe, e eu sei, pessoas autistas não podem ser olhadas no olho. Sim. Toda a minha aula é sem olhar no olho dela. E ela adora a música de um joguinho lá, e eu coloco as músicas do joguinho. Desde a música até na maneira de olhar, é estudado para que essa pessoa não se sinta desconfortável. Que legal. E agora essa pessoa, ela... Eu tenho um aluno, eu não vou falar o nome dele, mas... É o meu melhor orgulho. Talvez essa que você vai responder agora vai acrescentar. Né? Como é que você lidar, assim, com... vamos dizer assim... Ou você não, vamos dizer assim, né? Essa área sua, né? Como a neuroeducação física ajuda aquela pessoa que odeia treinar e criar uma rotina sustentável? É complexo. Uma pessoa que odeia treinar, mas precisa treinar. Sim, aí, legal. Lembra que eu falei pra você que até a música... Você falou agora, você começou a falar agora, citando um exemplo, né? Até a música. Quando essa pessoa, ela acaba me dando... Quando ela vem me procurar, porque essas pessoas não são sequestradas na rua. Eu não olho pra uma pessoa e falo, você não gosta de academia, mas você precisa, você vai entrar queirando. Essas pessoas, elas vêm geralmente pela dor. Você sabe que as pessoas mudam por 2 maneiras. Ou pelo amor ou pela dor. Geralmente, na minha mão, vem pela dor. Elas vêm com alguma informação médica, ou elas se deparam de frente a uma realidade que leva a elas a ter uma dor tão grande que elas preferem enfrentar o desconforto de fazer uma coisa que elas não querem, mas precisam fazer, do que... E quando elas chegam lá, eu ouço bastante. Eu deixo falar. Eu pergunto, lógico, pergunta clássica, você tem alguma orientação médica, uma restrição, já passou mal fazendo atividade física, usa algum farmacológico, se caso passar mal. Perguntas clássicas, aquela anamnésia clássica. Mas chega uma hora que vem o lado humano. A pessoa deixa escapar alguma coisa que eu entendo. Porque aí eu pergunto para a pessoa assim, mas por que você decidiu vir procurar os meus trabalhos ou a educação física? Então, sabe o que é? Eu terminei um relacionamento há pouco tempo e eu me entreguei tanto para minha família e para o meu marido, e que agora terminou o relacionamento, os filhos cresceram e eu tô nessa realidade, eu queria mudar. Ali eu vi onde dói. E aí, numa análise que a gente consegue entender o que está causando dor naquela pessoa, a gente oferece algumas ferramentas que podem fazer com que ela goste dele. E por incrível que pareça, é o atendimento. Parece simples, mas o que faz essas pessoas ficarem na academia mesmo não gostando, às vezes não são nem os exercícios, mas a maneira de atender. Então a resposta seria a maneira de atender. Bom, estresse e cortisol, né? Como o estado mental, o estresse do dia a dia, você acabou de falar alguma coisa aí, ó, do dia a dia podem sabotar o resultado físico, né? Mesmo de quem treina pesado. Cara, eu tenho medo disso aqui, ó, de microfone. Eu falo com os meus alunos e eu falo nas clínicas que eu trabalho. Ali a gente já tem uma certa autoridade. Mas eles sabem eles me entendem, eles sabem que eu dou respostas um pouco... A primeira célula que recebe mais cortisol do nosso corpo são os neurônios. Sabia? Não, sabendo agora. A célula que mais recebe... As células responsáveis, que tem mais receptores para cortisol, são os neurônios.
A segunda célula são os leucócitos, são as células de defesa, elas que recebem mais cortisol. E quando a carga de cortisol está muito alta por um tempo prolongado, esse cortisol leva à baixa dos nossos leucócitos, que são as células de defesa, principalmente os macrófagos. Só que o nosso sistema imune é responsável por nos defender e também para o nosso desenvolvimento de hipertrofia muscular. Quando a gente está promovendo um treinamento, o efeito colateral são micro-rupturas. Não é desejado isso na educação. Para quem quer ganhar massa muscular, infelizmente a gente vai ter micro-lesões. Por isso que dói no outro dia, porque inflama. Tudo que inflama ativa o sistema nervoso. Imunológico. Imunológico, perdão, corrigi. Então, lembra que eu falei que a segunda célula que recebe mais cortisol são os nossos leucócitos, nossas células de defesa? Sim, falou. Principalmente os macrófagos. Correto. Se a pessoa está interessada em ganhar massa muscular, melhorar a composição química dela, onde diminui a quantidade de gordura e aumenta a massa muscular, a gente vai ter que ativar o nosso sistema de defesa. Nós vamos ter que ativar o nosso sistema imunológico. O problema é que o sistema imunológico está comprometido porque ele vive numa realidade que a gente fala de ambiente bioquímico regado de cortisol. E agora essa pessoa tem o seu sistema de defesa, as suas células de defesa comprometido pela falta, pelo excesso de cortisol. Então pessoas estressadas tendem a perder mais massa muscular e até não conseguir desenvolver. Então cortisol atrapalha sim no ganho de massa muscular, porque os nossos leucócitos, nossas células de defesa estão sendo destruídas pelo cortisol. Que é a célula que mais recebe cortisol. Olha só que interessante. A fórmula ideal, né? Voltando um pouquinho a falar das mulheres, né? A fórmula ideal para uma mulher de 30 para mais, né? Que tem uma rotina corrida. Qual seria o mínimo viável de treino para ver os resultados reais? Vamos dizer que essa pessoa nunca treinou. De novo no atendimento. Sim. De 1 a 2 vezes por semana. Porque o que eu quero no primeiro momento não é despertar nela uma adaptação fisiológica e bioquímica ou tecidual. Não é isso que eu quero. No primeiro momento eu preciso cuidar da mente, da cabeça. Se uma pessoa odeia atividade física, nunca procurou, já chegou aos 30 anos, nunca procurou uma academia, um estúdio, tem um grupo que tem um nome que vai caber. Menos é mais. Entendi. Então, coloca a pessoa uma vez por semana, faz um trabalho adequado para aquela realidade que ela está, 1 vez, 2 vezes por semana, para cuidar da familiarização, do ambiente, da socialização. Aí a pessoa conseguiu ir 1, 2 vezes na semana, com atendimento adequado para ela, o comportamento cognitivo e psicológico que ela tem, olha, isso que eu tô falando pra você acontece todos os dias. Eu quero vir 5 vezes a semana. Posso te orientar como profissional? 5 vezes a semana? É muito. É legal, vai ser até bacana. Financeiramente, para um estúdio, isso é ótimo, mas eu posso te atender com um olhar mais humano? Vamos fazer 2 vezes por semana? Faz um dia, descansa 2, volta outro. Escolhe os dias melhores que você quer. Dosar, né? Os dias e horários que sejam melhor para você. Me fala a playlist de música que você gosta. Qual que é o seu histórico dentro da educação? O que levou você a começar uma atividade física? Legal o atendimento. E a gente vai construindo o treino vai sendo construído a cada dia. Chega uma hora, essa pessoa, todos, é incrível, todos chegam pra mim e falam assim, eu quero fazer mais um dia. Aquela história, né? Aí eu quero fazer outro dia. É hora que vem, tá fazendo 4, 5 vezes por semana. Mas foi um processo. Vamos devagar, né? Exatamente. Calma. Exato. É isso que você está em resumo, isso. Quando de repente a pessoa tá assistindo fantástico e ela tem uma reportagem lá que declara pra ela que a situação que ela tá é muito perto dela ser acometida daquelas realidades letais que tem naquela reportagem, ela fala, então, cara, eu preciso mudar meu hábito de vida, preciso parar de comer e fazer atividade física. Legal. Ou de repente, quando a pessoa se pega numa época dessa do ano e tá se trocando em frente do espelho e ergue a sobrancelha e olha e fala assim, cara, olha a situação que eu tô, e aquilo dói, ela fala, segunda-feira eu mudo a minha vida, a pessoa chega lá surtada, ela quer mudar aquilo, cara, mas aquele corpo foi construído
há 30 anos que aquela pessoa levou pra construir aquele corpo. Não vai resolver em duas semanas, um mês, não vai. É aquele ditado, né, Rodrigo? Ganhar é fácil, né? Perder é difícil. Exato. É um ditado assim, talvez um pouco chulo, né? A forma de dizer, né? Não sei se é isso, mas tô dizendo assim, né? Tô falando aqui de uma forma minha, né? Normal, né? Mas para um profissional, talvez seja a forma correta de colocar as palavras, né? É difícil. Como eu falei no começo, as mulheres que estão me assistindo com mais de 30 anos, algumas de vocês lembram quando vocês tinham 16 anos? Podia ser o corpo que vocês não estavam muito contentes na época, mas hoje vocês dariam tudo pra voltar. Não foi da noite pro dia que vocês chegaram no capital estético, no corpo que vocês têm agora. Foi uma consequência de erro, de tentativas e erros que levaram você a estar assim. E se alguém não te orientar com base de conhecimento científico, cara, isso nunca vai se resolver. E vai chegar uma hora que você vai procurar uma academia, um estúdio, não é porque você está preocupado com o espelho, não. Ou com a roupa. Não, você vai procurar porque você tá numa situação que você não consegue atravessar uma rua. Outra parte aqui, né? Alimentação em mente. Como evitar o ciclo de recompensa emocional? Comer por ansiedade, através de estímulos do exercício. Não é possível, cara. Cada pergunta é inteligente, cara. Cara, de verdade, cara, pergunta inteligente. A gente até já tocou já nesse assunto. Deu uma pequena entrada no assunto. Eu fui atropelando, me emocionei e fui atropelando. Tranquilo, faz parte. Então, é que eu falei pra você, eu tive a felicidade de encontrar esse comportamento, a infelicidade de descobrir que a maioria das pessoas estão acometidas hoje em dia desse transtorno. Lembra que eu falei pra vocês aqui de compulsão alimentar? Falou. Surto alimentar, que é desencadeado por dependência química alimentar? As pessoas não estão comendo por fome, elas não estão comendo por vontade, elas estão compulsivas, elas comem de maneira surtada, elas estão na frente elas vão no rodízio de pizza, elas vão no rodízio de alimento e elas comem como se fossem animais. A gente somos animais racionais, mas antes de racionais, nós somos denominados como animais. E eu vejo numa mesa de rodízio, as pessoas se comportar como animais. Eles comem até passar mal. De verdade, as pessoas comem até passar mal. Eu tento ter o prazer de comer e experimentar todos os sabores que me agradam, mas quando eu vejo que aquilo tá passando do que é o limite gastro que eu tenho, eu paro, porque eu não vou dormir sentado e tomando sais de fruta ou farmacológico para resolver o problema de um desconforto causado porque eu não soube comer com inteligência. Então as pessoas comem de maneira surtada, compulsiva, você nem sabe, comem como se... Olha, é de assustar. E aí quando você olha as pessoas se comportando assim numa mesa, e você vê que ali, Manuel, não é vontade não, é tipo, não pensam, estão agindo assim, por compulsão. Porque realmente essas pessoas, geralmente a grande maioria, tem dependência química alimentar. E é complicado. Agora, Manuel, olha só a oportunidade que você está tendo aqui. Eu nunca falei isso a não ser em portas de faculdade, em salas de aula. O que você está vendo aqui nunca foi falado em rede social. Porque, como eu falei para você, eu tive a felicidade de descobrir, a infelicidade de saber que as pessoas são acometidas. Dependência química alimentar. Até hoje eu vejo as pessoas cuidar de obesidade com dieta, atividade física e às vezes alguns farmacológicos. E eu tô para desenvolver junto com uma equipe de trabalho da clínica, nas clínicas que eu trabalho, talvez a primeira clínica que cuide de pessoas com dependência química alimentar. Porque essas pessoas às vezes têm comportamento de pessoas que têm dependência química. Se você tirar o alimento dela, se você colocá-las para fazer uma dieta, elas ficam incontroláveis, surtadas, com raiva, agressivas. Elas comem, assim como um dependente químico usa droga até morrer, elas comem até morrerem. E não é de uma hora para outra. Às vezes elas vão sendo amputadas. Eu tenho uma aluna que, infelizmente, o cônjuge dela está sendo amputado. As pessoas perdem a visão por causa da diabetes. Elas são amputadas. As pessoas, elas têm infarto, 1, 2, 3 infartos, e não param de comer. Se a pessoa é diagnosticada com pré-diabetes, que é o início da diabetes, resistência periférica à insulina pré-diabetes, e o nutricionista, o médico,
ou clínico fala para ela que ela precisa diminuir a carga de açúcar, elas não conseguem, aí que elas comem mesmo. É incrível, as pessoas... Então, assim, um dependente químico, um drogado, ele usa droga até morrer. Seja por isso, ou seja ou seja por uso. E as pessoas que têm dependência química alimentar, elas comem até morrer. E como que ela poderia se... A pergunta fala isso, né? Como que ela poderia... Eu falei pra você agora que a gente tá para desenvolver uma clínica de pessoas com dependência química alimentar. Elas vão ser... a gente tá construindo... Lembra que eu falei pra você que existe metodologias que são diferentes do protocolo? Falou. Essa equipe interdisciplinar, não é multidisciplinar. Equipe multidisciplinar, cada um trabalha na sua e cada um se resolve com o seu quadro. Uma equipe interdisciplinar, elas trabalham de maneira integrada. Então, Manuel, cara... Eu não tô falando de qualquer doença, eu não tô falando de uma gripe, eu não tô falando de uma mancha, nada. Eu tô falando da doença que mais mata no mundo. É infarto, acidente vascular cerebral e síndrome metabólica, desencadeado por um quadro de obesidade severo. A gente precisa resolver esse problema. E até hoje, as ferramentas que a gente usou não resolveu. As maneiras que a gente aborda o treinamento, as dietas, não está resolvendo. Então a gente precisa, vamos dizer assim, uma alegoria. A gente precisa de uma Liga da Justiça que salve o mundo, que o que está matando o mundo é infarto, acidente vascular cerebral, de psicólogos que estejam bem engajados para esse problema, para essa patologia, profissionais da área de educação física, farmacologia, precisa ter farmacológicos adequados para tirar essas pessoas desse surto, dessas compulsões, dessa dependência química alimentar. A gente precisa de nutricionista realmente, vamos dizer assim, que estejam atualizados, porque a maioria dos nutricionistas que eu encontro hoje, eles entendem muito bem de macro e micronutriente, restrição calórica, reeducação alimentar, mas, cara, o alimento ele é uma química. E ele estimula certas coisas. Ele estimula tanto neuropeptídicos, neurohormônios, como ele estimula hormônios. Legal. Então, assim, cara, eu conheço uma nutricionista que eu tenho a felicidade de ter alunos lá no estúdio que trabalha comigo, que pediu a insulina, o índice Roma dessa pessoa. Uma pessoa com insulina maior que 4 não vai emagrecer nunca. E a maioria das pessoas que estão obesas, não estão obesas só porque comem demais, eles não comem nada. Mas a insulina tá com 2 dígitos a maior parte do tempo. E uma insulina que tá com 10, 15, não vai emagrecer. Você pode fazer dieta, você pode fazer atividade física, se você não baixar o hormônio insulina no corpo dela, isso não vai resolver. E você pode fazer déficit calórico que for. Então a atividade ela não vai resolver, ela precisa passar por todo um processo. Perdão por não ter respondido de maneira mais objetiva, mas assim... Precisa de uma equipe interdisciplinar. Sim. Essa pessoa que tá com... Se você chegou num quadro de obesidade, que o seu coração, que o seu pâncreas, que o seu sangue, que todo o seu organismo tá entrando em colapso, eu não vou ser tão pretensioso ou irresponsável de falar que se você ir na minha academia eu vou resolver isso sozinho. Cara, não tem como. Uau, entendi. Não tem como, é pretensão demais. Se você aparecer lá, eu vou fazer o meu melhor, você pode ter certeza. Eu não vou fazer o que eu posso, eu vou fazer o meu melhor. Então... Só que se você não tiver um nutricionista que controle o macro, o micro, mas também os seus hormônios e os seus neurotransmissores, não vai resolver. Então, gente, a gente tá falando que só atividade não resolve. Precisa de todo um processo, né? É isso? Exato. Todo um processo, todo um tratamento... Começando na parte psicológica, depois indo pra parte alimentícia, pra parte química, né? Que você falou agora também, neuroquímica, né? Hormonal também, toda essa parte biológica, toda essa parte aí, né? É isso, exatamente. Né? Por exemplo, eu tive uma aluna que quando ela foi em São Paulo também, essa aluna, ela foi assediada com 8, 9 anos de idade, começou a ganhar um corpo, com 10, 12 anos de idade, um corpinho de mocinha, ela começou a sofrer assédio. Ela não foi abusada, mas ela foi assediada. E ela começou a comer, engordou. Não sei se... Tava na mente dela. E quando ela engordou, acabou os assédios na família. Então ela percebeu que quando ela ganhou uma certa idade e ela viu que ela tava com deformidade anatômica, tava gordinha, ela falou, eu vou resolver esse problema estético meu. Começou a frequentar a academia, eu
eu e ela e o nutricionista conseguiu trazer ela numa realidade bem parecida com o que ela queria, acontece que aí no caminho do trabalho, começou os assédios. Foi um gatilho para ela começar a se sentir em zona de risco, em perigo. E ela voltou a engordar uma, duas vezes. Então, o que a gente percebeu? Que, na verdade, e aí ela deixou escapar, e a gente conseguiu entender, isso foi ratificado pelo psicólogo, que, na verdade, quando ela começava a emagrecer e começava os assédios, ela engordava tudo de novo, porque a capa de gordura era a proteção dela. Então, não é só uma questão de fazer dieta e emagrecer. Tem uma questão por trás que é um trauma infantil. Aquele marido daquela mulher que se sentia... isso, olha, pode ser que dê mais um corte. Aquele marido que a mulher começa a melhorar o capital estético porque tomou certos hábitos de fazer atividade física, começar a se alimentar, o cara veio e começou a perturbar a convivência harmônica do casal, porque ela tá ficando com vamos dizer assim, com uma característica física melhor. Cara, esse cara, ele que precisa, junto com a mulher, ser levado a um psicólogo para ele entender que aquela insegurança dela, que leva ele a sabotar a esposa, vai levar aquela mulher talvez a ter esses problemas desencadeados pela obesidade. Então veja bem, a mulher ela se incomoda com o corpo que ela tem, ela procura um nutricionista, ela consegue encontrar um profissional de educação física adequado, ela até usa alguns farmacológicos para começar um processo, ela emagrece, consegue o resultado que ela queria, e quando ela começa a melhorar, o cara vem, joga uma pizza em cima da mesa e fala assim: se você quiser fazer dieta, você faz, eu vou comer essa pizza. O que eu entendo nessa realidade? Que o cara ele tá tão inseguro porque ele não consegue... no momento, não é o momento dele de buscar a melhora tanto da saúde como do capital estético dele, e aí ele fala: cara, eu vou sabotar essa mulher. É uma maneira de sabotar. O cara, ele tá inseguro, ele sabota a mulher porque ele não consegue acompanhar. Legal. Então a gente encerra agora aqui essa segunda parte e vamos para a terceira parte. Vamos falar da dependência, do projeto, né, de dependência química que você tá aí, né,